Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, numa nova playlist. Vamos abordar as questões para a Academia do Barro Branco da Polícia Militar de São Paulo. Um vestibular bem interessante, são 8 questões de geografia e são questões muito equilibradas. A banca ela nunca vai destoar em questões muito fáceis e muito difíceis. É uma prova bem equilibrada, bem suave para você gabaritar, que é o nosso projeto. Não pode errar a questão de geografia. Errou 3, 4 questões de geografia de 8, fica difícil entrar na academia. Então a dica é, acompanhe essas aulas que estão show de bola, porque eu não vou apenas resolver as questões, eu vou ampliar as possibilidades que ela possa aparecer na sua prova. Isso que é o importante. Eu posso até acertar a forma que vai ser cobrada. E a gente vai conhecendo a banca. Suave? Ah, Jean, eu quero um projeto completo organizado. Dá uma olhadinha na minha plataforma, o gabaritagel.com.br. Lá eu tenho um curso completo com aulas teóricas, resolução de exercícios, lista de exercícios com gabarito comentado para sua preparação, para você gabaritar. Vamos para a questão, que é isso que interessa. Uma questãozinha que vai falar de população, análise demográfica e mais especificamente correntes migratórias. Estamos falando do processo de entrada e saída de pessoas, de migração, que é o deslocamento. A migração ela se divide em emigração e imigração. Quando eu falo que o cara é um emigrante, eu estou falando que ele saiu de um país, saiu de uma determinada região. E quando eu falo que ele é um imigrante, ele entrou em algum país, em alguma região. Isso aí é conceito básico para você fazer essa prova. E aí nós analisamos a questão temporalmente, já que ela vai levantar o seguinte ponto: segunda metade do século XX. Então, estamos falando da década de 50 para cá. Então, nós não estamos falando, por exemplo, da migração da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando aí da migração da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Estamos falando no momento que o mundo começa a ter um rearranjo, tanto na política quanto na economia. É o momento aí de emergir das cinzas que o mundo se encontrava por conta da Segunda Guerra Mundial. Então aqui você tem os Estados Unidos ganhando espaço no cenário mundial ainda mais como principal país do mundo. E do outro lado você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí a gente já tem a Guerra Fria como um ponto de discussão e de debate que pode aparecer na sua prova. Estamos falando aqui da bipolaridade, o capitalismo e o socialismo, a cortina de ferro onde separava essas duas visões de mundo. Lá no meados da década de 70, quando essa União Soviética começa a mostrar um desarranjo, que lá na década de 80 ela entra em colapso, aí a União Soviética ela passa a se abrir tanto politicamente quanto economicamente, a glasnost, a perestroika, vai emergir uma nova forma de governar a economia, de gerir a economia. É o neoliberalismo. Guarda isso aqui. O que é o neoliberalismo? Presta atenção. É um mercado mais livre e o Estado apenas fiscalizando todo o processo. Suave. Ó, fiz aí toda uma introdução para a gente discutir os quesitos aí. Quesito A. Desde os anos de 1990, já estamos falando aí da queda do Muro de Berlim, da abertura ainda maior da União Soviética. Mas o fim da União Soviética ela só vai se dar lá em meados de 1993 para 1994, guarda isso. Os países subdesenvolvidos, industrializados, eu posso chamar esse grupo aqui como emergentes, e aí eu vou trazer quem? Os BRICS, que pode aparecer na sua prova: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Eles têm características sociais ainda, por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, não comparado, longe de ser comparado a países desenvolvidos, mas tem uma economia forte, um mercado consumidor forte, muita mão de obra, muita matéria-prima. São características aí dos BRICS. São os menos que contribuem para a ampliação das correntes migratórias. Será que isso está certo? Quando eu falo de Brasil, se eu pegar hoje, você tem uma volta dessas correntes migratórias. Muitos brasileiros indo para Portugal, muitos brasileiros indo para os Estados Unidos. Mas se eu der um passo atrás ali, início dos anos 2000, até a primeira década do ano 2000, até 2010, o Brasil foi área de entrada. Você teve haitianos, bolivianos, paraguaios, africanos, até europeus vindo ao Brasil, naquele momento que a crise não atinge o nosso país. Chegou aqui como uma marolinha e depois veio aquela tsunami, a crise lá de 2013. Então o Brasil contribui. Então não tem como você falar que esses países subdesenvolvidos, industrializados, que são os emergentes, não contribuem para as correntes migratórias. Fora que a China, uma galera sai da China rural e vai para a China urbana. Mais de 300 milhões de pessoas fizeram esse trajeto. Vamos analisar B. A consolidação dos blocos econômicos tem incentivado as migrações intrablocos, citando-se como exemplo o NAFTA e o Mercosul. Gente, se eu estivesse falando da União Europeia, isso aqui estaria certo. Porque os países que assinaram o Tratado da União Europeia, posteriormente assinaram um tratado de livre circulação de pessoas dentro do território europeu, que hoje é constituído como território europeu sob domínio da União Europeia. Aí estaria correta. No NAFTA, você tem um fluxo de mexicanos para os Estados Unidos, mas isso não é legalizado, já que é um tratado alfandegário apenas o NAFTA. O Mercosul tem a livre circulação de pessoas, é de uma forma bem tranquila, mas ainda não é grande assim para dar como resposta a B. Vamos para C. O continente europeu é o que mais recebe imigrantes que buscam usufruir das boas condições de vida e da grande receptividade da população. Aqui mata a questão. Eu te garanto que muita gente marcou essa alternativa, mas olha aqui. Grande receptividade da população, pelo contrário, nós temos aqui práticas de xenofobismo, aversão ao estrangeiro. Quando o sírio entra dentro da Europa, ele não é bem aceito. Quando o argelino entra, o marroquino, não são bem aceitos pela sua grande maioria, principalmente no momento que a Europa estava em crise econômica. Então, não é a C. Vamos olhar a D. A partir da década de 80, a ascensão do neoliberalismo, hoje você falou disso, sobretudo nos países ricos, representou um fator que contribuiu para atrair imigrantes. Não, gente. O neoliberalismo, ele vai tirar empresas dos Estados Unidos e da Europa e ir lá para a Ásia, para a China, para a Indonésia, para as Filipinas. E isso fixa mais o cara nessas cidades, por quê? Você tem trabalho ali agora, pode ser explorado, tudo, mas sem trabalho. Então, não é essa resposta. Só pode ser quem? Aí, já vou até marcar aqui. Os países ricos se beneficiaram da migração de população de países pobres para suprir a necessidade de trabalhadores de baixa qualificação. Gente, presta atenção. Quando o país ele tem um alto IDH, um dos quesitos é escolaridade. Então, as pessoas estudam mais, querem trabalhar em empregos mais bem remunerados e esses trabalhos muitas vezes está casado com qualificação. Então eles não vão querer trabalhar, por exemplo, não desmerecendo, mas de pintor, lavador de carro, pedreiro. Então esses trabalhos ficam na mão de quem? Dos imigrantes. A mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. O mexicano trabalha como lavador de carro, como a secretária do lar. É assim que funciona a dinâmica da chegada dos imigrantes e muitas vezes a ilegalidade leva à informalidade
Então você não tem carteira registrada, eles são explorados, é uma servidão moderna, uma escravidão moderna, fazendo um olhar mais miltoniano, mais crítico aí. Beleza, pessoal? Gostou? Ó, falamos muita coisa para sua preparação. Academia do Barro Branco. Vamos gabaritar geografia? Ah, peraí. gabaritagel.com.br, precinho bem reduzido. Dá uma olhadinha na descrição que tem um cupom de desconto. Pra cima deles. Abraços.